Bom dia para todos, bom dia para quem está em casa assistindo a gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre práticas de tradução literária. Eu desobedeci um pouquinho o roteiro que estava lá no site, mas eu prometo que eu trouxe coisas boas para vocês. Então, nosso papo de hoje, a gente vai falar sobre a diferença de tradução técnica para tradução editorial ou tradução literária. Vamos falar um pouco de questões de registro e as dificuldades de um bom diálogo. Tá? Então, esses vão ser os nossos temas principais e, durante a palestra, eles vão se desenvolver. Então, primeira coisa, uma coisa que acho que todo mundo já ouviu, quem já trabalha com tradução ou quem está estudando tradução, é que tradução... A pergunta, tradução é difícil, mas não é porque... É um negócio que a gente faz quase instintivamente. Então, quando a gente está pensando numa coisa, a gente traduz isso em palavras. Quando a gente ouve alguma coisa que nos é estranha, a gente acaba indo buscar subsídios para traduzir isso em palavras que a gente entenda. Então, aproveitando o clima pré-Copa, eu trouxe aqui a palavra futebol. O que vem na cabeça de vocês com futebol? Bola... né? O campo, o campinho verdinho e tudo mais. E tudo que envolve futebol, né? Vuvuzela, Jabulani, OEA e tudo mais. Agora, e aqui? Lá nos Estados Unidos. Pancadaria? Quarterback, capacetes, Gisele Bündchen. É isso que vem na cabeça de todo mundo, né? E se eu mudo de idioma assim, vou para um outro idioma ainda? Fußball, alemão. O que vem na cabeça? E agora, para terminar, fazendo o lobby das línguas que eu trabalho, futebol. Então, vocês veem, numa palavrinha boba que é futebol, nós temos uma infinidade de dificuldades, né? Então, quando vocês ouvirem falar que tradução é fácil ou que o Google Translator faz, lembrem do futebol para comentar com seus colegas, com seus amigos. Porque eu sempre me deparo com isso, sabe? Com essa questão de, você é tradutor. É quase igual você falar que é professor, mas você vive do quê? Você é tradutor, mas você vive mesmo do quê? Porque é uma profissão muito difícil. A gente trabalha com o impossível. Eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Deviam cercar e chamar os homens de branco para levar todo mundo. Porque a gente trabalha com o impossível, com a impossibilidade, né? Vocês lembram lá do Walter Benjamin, a tarefa do tradutor? Todo mundo lembra, né? Não tem nada de tarefa ali não, gente. Aliás, tem, mas também não tem. Aquela palavrinha em alemão significa tarefa, e também significa desistência. Então ele já traz para a gente, no prefácio que ele faz para um livro de poesia, o Benjamin, ele já traz essa impossibilidade no título. E nós estamos o tempo todo trabalhando com ela. Com a impossibilidade de traduzir. Com a impossibilidade de chegar a 100% do que a gente gostaria de chegar. Porque a gente nunca vai chegar. Então eu gosto muito da ideia do Humberto Eco, de negociação. Então, tradução é negociar o tempo todo. Tradução é conversar dentro do texto o tempo todo. Eu queria que todo mundo entendesse isso, não só os tradutores, mas também os preparadores, os revisores, aquele preparador que está ali, que pega seu texto e não vê aquela piada onde está e fala assim, que tradutorzinho burro. Cadê a piada que estava aqui?
Mal sabe ele que a gente recuperou a piada algumas linhas para frente e depois ele fala, nossa, ele criou uma coisa aqui que não existe. E aí quando a gente pega o livro prontinho lá e a gente vai, você vai naquela piada, nossa, essa piada que me deu um trabalho para fazer, meu Deus do céu, quero ver como ficou. Ela desapareceu. Isso não é incomum, gente, e é triste. Então, e eu não estou aqui falando mal de preparador, porque eu sou preparador também, e eu acho que é uma parte do processo editorial. Para quem não sabe, preparador é o primeiro cara que pega o livro depois que ele é traduzido. É a primeira pessoa que faz uma leitura mais profunda do livro. E essa pessoa, muitas vezes, faz intervenções no livro que ficam muito boas. E elas são... E esse é o objetivo, acho que teria que ser o objetivo de todo mundo. Fazer um livro melhor. Mas, por conta de algumas rixas, o tradutor é um bicho egóico pra cacete, desculpa, gente, mas é um bicho egóico demais. Então fala, não mexa no meu filho. Mas às vezes é alguém querendo pôr um enfeite, deixar mais bonitinho, dar uma arrumada, uma maquiada, né? Cortar a unha, sabe? Porque às vezes precisa, né? Eu sempre comento quando eu dou aula para os alunos que o tradutor é aquele cara que vai pegar aquele não que muda um livro inteiro, quando você esqueceu às 3 da manhã, quando você estava assim, já babando no teclado, batendo a cabeça no monitor. Nesse momento você esquece aquele não que muda a história inteira. E é nesse momento que o preparador vai pegar, olha o não que está faltando aqui. Mas, por conta dessa pequena rixa que se estabeleceu entre tradutores e preparadores, que eu acho uma besteira, o preparador tende a pesar a mão quando vai fazer uma revisão, né? Quando vai ler aquele texto. E muitas vezes o tradutor não pensa na próxima etapa. Isso também é perigoso, isso também é ruim. Então a gente, quando nós estivermos traduzindo, nós temos que pensar, o que eu quero, que filho que eu quero mandar para a escola? É mal educado, sujo, todo jogado, quebrando tudo? Ou é um cara que vai fazer a diferença lá na frente? Eu quero mandar um cara que vai fazer a diferença lá na frente. Que o preparador vai pegar e falar assim, ufa, que trabalho gostoso de fazer. Tem um errinho aqui, tem uma imprecisão aqui, mas tá legal. Sabe? E não que ficar conhecido como o cara que ou faz rápido, mas o preparador tem muita dificuldade, ou atrasa e mesmo assim o preparador tem dificuldade. Então, eu acho que nós temos que primar pelo nosso nome, que é a única coisa que a gente tem, e pensar que todo mundo está trabalhando por um livro melhor. Todo mundo tem que trabalhar por um livro melhor, e não um contra o outro, né? Eu tive algumas experiências muito boas disso. Uma experiência maravilhosa foi a tradução da biografia do Hitler para a editora Marilis, em que foram 4 tradutores, porque o livro era muito grande, tinha uma certa pressa para sair, e a minha proposta para o editor, quando ele me apresentou o projeto, foi, a gente vai dividir e tal, e eu falei, então vamos conversar. Então nós vamos fazer e é uma coisa besta, gente, é uma coisa que a gente fala assim, nossa, como que se faz isso? Uma planilha no Google Docs. Resolveu nossa vida. Nós montamos uma planilha. Quem tinha acesso? O editor, o preparador, o assistente editorial e os 4 tradutores, que foram discutindo passo a passo da sua tradução. Surgiu uma dificuldade, um termo que pode surgir em outro momento, uma tradução que não existe que a gente agora vai ter que inventar, o que a gente vai fazer. E foi um trabalho muito gostoso de se fazer. Porque nós estávamos ali conversando com colegas em tempo real e mostrando para o editor que nós estávamos correndo atrás de soluções juntos. Então, e o preparador já estava ali adicionado, vendo todas as discussões e podendo apontar o que ele talvez teria dificuldade. Então, foi um projeto de bastante sucesso, assim, com relação à tradução. É uma coisa muito simples, mas muitos editores já me disseram, assim, textualmente, a gente não abre porque vocês brigam. Olha que coisa chata, vocês brigam.
Por isso que a gente controla. Porque, sabe, eu não quero ser visto como uma criança que não pode ser deixada do lado da outra, entende? Eu vou conversar, porque tem muitas coisas que eu aprendo com o preparador. Eu acho que tem muitas coisas que ele pode aprender comigo. Tem decisões que eu vou bater o pé e falar, não, eu quero assim. Mas tem decisões que eu falo assim, nossa, você me salvou. Então é uma questão de conversar e de baixar a bola. Aproveitando a metáfora do futebol, baixar a bola. Então vamos falar dos tipos de tradução. Tem muita gente aqui que cansou de ver isso, mas tem gente que talvez não tenha visto ainda. Os tipos de tradução que existem. Há mais tipos de tradução, há subgrupos aqui, mas eu peguei o geralzão para mostrar para vocês com o que a gente vai tratar, e isso vai ser importante depois. Então, nós temos a tradução intralingual, ou também chamada de reformulação, rewording, que o Jacobson, quando criou aquelas teorias de comunicação, dentro das teorias da comunicação, ele trouxe também a tradução à baila. E aí ele fala, por exemplo, de tradução intralingual. O que é? É quando nós ouvimos alguma coisa no nosso próprio idioma, ouvemos alguma coisa no nosso idioma que nós não compreendemos. Por exemplo, se eu falar aqui, sinaleira, bisnaga e, sei lá, alguém de outro estado aí para dar um exemplo? Cacetim, pode ser. Né? Muita gente já sabe, por internet, memes e tudo mais, mas muita gente não sabe que sinaleira é, para os paulistanos, o farol e para o resto do mundo, o semáforo. Bisnaga, por exemplo, eu tenho uma história engraçada que eu fui morar em Belo Horizonte quando menino, e no primeiro dia eu fui à padaria. E aí eu pedi uma baguete para a moça. Aí a moça me perguntou, uma só? Aí eu falei, moça, uma baguete. Eu falei, então, uma só? Eu falei, gente, mineiro come, né? Aí eu falei, duas. Eu falei, mas é pouco, quantas pessoas são na sua casa? 4, leva 6. Eu falei, não, moça. Baguete é um pão francês esticadinho, pequeno. E bisnaga é a nossa baguete. E cacetinho é o pão francês, em vários estados do Brasil. O pão de sal em Minas. Em Minas, o pão de sal. Que tem o pão de sal e pão de doce. Pão de doce, não é pão doce, é pão de doce. E pão de sal. Então é quando nós usamos outros artifícios para chegar até uma compreensão de uma palavra do nosso próprio idioma. Muitas vezes a gente tem que usar explicações, circunlóquios para chegar àquela palavra, mas em geral não é necessário. Em geral nós temos equivalentes aproximados dentro do próprio idioma. E a tradução intralingual, ela também tem uma face sociolinguística, que não são só diferenças regionais. Também tem o trabalho com os dialetos e os socioletos. O que é o socioleto? É o que cada classe social, gênero, grupo fala dentro do próprio idioma. Né? Há pouco tempo eu estava saindo de um trem, e aí tinham 2 meninos na minha frente, e de repente um assim, João, não sei o que lá, João, não sei o que lá, João, João. Eu falei, João, será que o outro menino chama João? Talvez, né? E aí eu vi que o outro respondia, João. Eu falei, não pode ser os 2 Joões nesse momento. E aí fui conversar com meu sobrinho de 15 anos, aí ele falou, padrinho, Jean é cara. Tipo, João é a mesma coisa que cara, que meu, mano, é João. Então isso é um socioleto que eu precisei, pensar ali um pouquinho para chegar. Então, quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai ficando com os nossos socioletos, as nossas gírias, E novas vêm chegando, e isso acaba atropelando um pouco a gente. Também temos a tradução interlingual,
que é essa que nos interessa e que o Jacobson chamava de tradução propriamente dita. A tradução interlingual é a tradução entre dois idiomas. Então, basicamente é isso, né? E não conta como tradução interlingual quando os dialetos são muito diferentes. O exemplo da Suíça, em que os dialetos do alemão, por exemplo, dentro da Suíça, são idiomas. Eles são idiomas com estruturas próprias e tudo mais, mas são considerados dialetos. Então, ainda é uma tradução interlingual, mesmo que haja necessidade, muitas vezes, de tradução. Tem livros que são lançados, por exemplo, no alemão suíço de Zurique, que tem que ser traduzidos para o pessoal de Berna entender. Em um país do tamanho de São Paulo. Então, é muito maluco. Fora o francês, o italiano, o romanche, enfim. Mas a tradução interlingual é essa que vai de uma língua para outra. E a tradução intersemiótica, que também pode ser chamada de, em um outro nível de tradução, interartes, é quando você tem, na primeira instância, a tradução de signos verbais para signos não verbais. Então, por exemplo, aquele sinal de atenção, aquele ponto de exclamação no amarelinho, quando você traduz aquilo por, nossa, aqui eu tenho que ter atenção com isso porque tem alguma coisa. Aqui eu estou fazendo uma tradução intersemiótica. Isso é o primeiro nível dela. Um outro nível dela é a tradução entre suportes. Quando eu transformo um livro num filme, ou uma poesia num espetáculo de dança, né? Ou mesmo como aquele livro Meu Tio, que foi transformado de um filme para um livro. Ou as novelizações hoje, por exemplo, de Star Wars. Então isso também é considerado tradução intersemiótica ou tradução interartes. Tá? Até aqui, alguma dúvida, algum problema, alguma questão? Assim, urgente? Depois eu vou abrir para perguntas, mas se tiver alguma coisa pontual agora, é a hora. Não? Beleza. Então vamos falar desse assunto que deixa todo mundo meio tenso. A diferença entre tradução técnica e tradução literária. Aqui eu tirei editorial, a gente chama de tradução editorial traduzir livro, né? É o geral. E a tradução literária é aquele compartimento da tradução editorial em que se trata só de ficção. Tá? Então, eu vou falar só dela nesse momento. Então, eu considero, até tem um texto no Ponte de Letras, não sei se alguém leu, no blog Ponte de Letras, que eu fiz, que eu falo que a tradução técnica é um voo guiado. Né? Eu sempre comparo ao voo guiado. Então, os tradutores técnicos, e eu me incluo, porque fui tradutor técnico durante muito tempo e ainda quando cai no colo eu faço, porque né, a gente precisa comprar comida do Jobim, meu cachorrinho. A tradução técnica é um voo guiado, porque os tradutores técnicos eles têm instrumentos. Né? Não só a memória de tradução. Né? Não só a Cat Tool, a ferramenta de tradução que é a Cat Tool. Ele tem o glossário do cliente, ele tem a memória do cliente, ele tem dicionários técnicos, tem o próprio glossário que foi alimentando durante a vida. Então, tem o blacklist do cliente também, instruções e parâmetros, manual de estilo, isso a tradução literária também tem, mas um manual de estilo voltado para cada cliente. Então, com as suas preferências e as limitações e tudo mais. Então, isso controla e deixa, não que deixe mais confortável, mas o voo fica mais direcionado. Né? Você sabe exatamente de onde você está saindo e você sabe exatamente onde você vai chegar. Né? Esse é uma vantagem da tradução técnica, mas também pode ser um limitador. Muitas vezes é um limitador. Porque às vezes você tem aquela solução perfeita, né? A palavra exata ali e o cliente não gosta daquela palavra. Né? Tive
tive uma chefe, espero que ela não veja esse vídeo. Não, tudo bem se ela ver. Que ela não gostava da palavra oral. Oral. E então, quando tinha lá que a coisa era oral or written, ela pedia para traduzir para verbal. Eu falava, mas verbal é escrito e oral. Ela, não use oral. Eu falei, mas está errado. Qual o problema? É tão legal. E eu trabalhei durante milhões de anos com ela. Ela nunca deixou usar oral. De vez em quando eu dava, mas não deixava escapar assim. Porque era uma questão de precisão. Eu precisava ali dessa questão da precisão. E ela, por um motivo dela, que eu não quero nem saber, nem imaginar, não gostava da palavra não. E outra palavra era baseado, que ela também não curtia muito. Ela falava, o contrato é baseado nas leis. Não, o contrato tem base, o contrato se fundamenta. Isso, por um lado, foi bom, porque atiçou muito a minha criatividade para poder chegar a uma precisão maior quando eu tinha esses entraves. Então, às vezes, o tradutor técnico também, quando tem esse tipo de entrave, vai usar de mais jogo de cintura para chegar até o que realmente precisa. Mas é um voo guiado. E a tradução literária é um voo livre. Porque nós podemos ter todo o material que a gente quiser. Cada livro é um livro, cada história é uma história diferente, com personagens diferentes, com vozes diferentes. Não tem como falar, autor, existe um negócio que já é antigo, mas alguns talvez não tenham ouvido falar, que é a linguagem controlada. Né? Muitos documentos hoje, principalmente na área de tecnologia, são feitos com linguagem controlada. O que é isso? Fulano, quando você for montar o documento, você tem à disposição esse tanto de substantivo, esse tanto de adjetivo, esse tanto de verbo. Só esses, porque é só esses que a nossa máquina consegue converter com o menor prejuízo de sentido. Né? Não dá para falar para um escritor, só tem isso daqui à disposição? Eu vou falar, meu amigo, se for assim eu vou vender miçanga na praia, né? Eu não vou escrever. Para que eu vou escrever se eu só tenho isso? Se eu tenho uma infinidade de outros vocábulos para usar, eu só posso usar isso? Não, meu amigo. Então, esse é um outro porém da tradução literária. Nós não temos esse controle sobre a linguagem. Então, a gente mergulha, a cada livro, a gente mergulha num mundo novo, com vozes novas, com ambientes novos. E quando eu falo de fantasia, quando eu vou para o mundo da fantasia, e não estou viajando na maionese agora não, tá, gente? Quando eu vou para um livro de fantasia, que é o que eu traduzo muito fantasia e ficção científica, a gente precisa, às vezes, inventar um mundo novo, recriar um mundo novo. É delicioso, mas é difícil pra cacete. Mas é uma delícia. É uma delícia porque você está livre. Né? Obviamente que seu editor vai dar uma podada aqui, alguém vai falar, não, para de doideira, enfim, mas em primeira instância você tem uma liberdade maior para se arriscar, para criar, para ousar mesmo. Né? Então, o tradutor editorial, o tradutor literário pode usar a ferramenta de tradução? Pode. O tradutor editorial ele pode usar dicionários técnicos? Muitas vezes ele vai precisar. Né? E de diversos assuntos. E esse é o problema. A gente não comporta em casa. Acho que poucos aqui vão ter uma casa que comporte o tanto de dicionários que um tradutor literário precisa. Né? Graças a Deus a gente tem internet. Porque senão a gente está lascado. Porque a cada livro você encontra, há pouco tempo mesmo eu traduzi um livro que, e sorte que eu lidei bastante tempo com a área jurídica, e conheço bastante gente que lida com a área jurídica, era um romance de tribunal, alemão. Mas foi bom, é melhor do que um romance de tribunal do inglês.
Porque o direito brasileiro é baseado no direito alemão que é baseado no direito romano. Então, a cara do procedimento é muito parecida. Só que tem alguns instrumentos que são diferentes. E aí toca eu falar com um colega nosso, o Felipe. Felipe, senta aqui comigo, senta aqui comigo no Skype, né? Porque ele mora em Brasília. Senta aqui comigo. Agora tem Recife. Você vê como a gente perde. Senta aqui comigo, me ajuda a entender o que é isso daqui que estão pedindo antes de prender o moço. Aí ele, isso não existe no direito brasileiro. Eu falei, oba! Que maravilha! E aí fomos ali conversando, né, e chegamos em um instrumento que é pouco usado no direito brasileiro, mas que cabia certinho ali. Então esse é só um exemplinho pequenininho de como a gente às vezes vai precisar, porque a gente nunca sabe quando um personagem nosso vai ser físico nuclear, né? A gente simplesmente entra ali nesse barco, a gente mergulha nele e vai. Então, isso às vezes também pode acontecer com o mesmo autor. Eu estou falando assim, cada livro é um livro e todo mundo imagina. Então, cada autor... Não, eu traduzo um autor que chama John Scalzi, para Aleph, de uma série que chama Guerra do Velho, né? Que é muito legal, aconselho, já saiu o segundo, e nem vou contar para vocês que a tradução do terceiro já começou. Então eu traduzo essa série que é muito legal, então tem um ambiente próprio, apesar os livros eles meio que se fecham em si, ou seja, você pode lê-los separadamente, mas se você ler a série, a coisa fica toda mais completa. Só que eu traduzi do mesmo autor, mas 2 livros que não tem nada a ver com a série. Um é o Red Shirts, que é digamos assim, uma paródia Star Trek engraçadíssima, e um que chama Encarcerados, que acabou de sair, que é outra coisa totalmente diferente, com uma pegada totalmente diferente, é futurista, mas muito mais próximo da gente. Então, são várias vozes desse autor, e é o mesmo cara escrevendo. São vários mundos desse autor e é o mesmo cara escrevendo. Tem um outro maluco que eu traduzi também, que foi o Brandon Sanderson, que faz a mesma coisa. Ele criou um universo, ele não basta ele criar um mundo. Ele criou um universo com vários planetas, e cada planeta tem a sua história e com interligações. Então imagina a piração de ter que criar um mundo para cada livro que esse autor escreve, para cada série que esse autor escreve. É recriar um mundo inteiro. Então, são essas as maluquices por quais a gente passa. Então não dava para ser tão restrito, porque cada autor tem um jeito de falar, um jeito de se expressar, e personagens diferentes, e muda com o tempo. Às vezes você pega uma série, o primeiro livro é bacaninho, o segundo livro melhor, o terceiro livro você fala, uou, que salto, amigo. Mudou a gente, mudou o editor, porque a gente assusta, e a gente tem que evoluir junto também nesse sentido. Então, é uma das diferenças básicas. Óbvio, tem zilhões de diferenças entre aqui e aqui, mas a diferença básica é essa. Uma é um voo guiado e a outra é um voo livre. E a criatividade? Então, quer dizer que o tradutor técnico é pouco criativo e o tradutor literário é um gênio, aquele meme da cabeça explodindo. Não. Não, né? Tradução, eu vou falar algumas vezes, vou me repetir algumas vezes, mas são conceitos que eu acho importantes e por isso que eu vou repetir. Tradução é recriação. A gente recria, né? A gente desmonta e remonta de um jeito diferente. Esse exercício de desmontagem e remontagem, ele é tão extremo. Vamos voltar lá no futebol. Ele é tão extremo porque eu vou pegar um conceito, uma ideia, uma história, uma cultura e vou trazer amarrada, arrastando, de boa, depende de como foi o processo, e vou trazer para cá. Para enfrentar a crise do diesel, para
enfrentar o supermercado. Imagina, ninguém quer vir. Então a gente tem que trazer a marra. Então esse processo, ele já é, eu vou usar até um termo que alguns teóricos usam, é violento, é uma violência o que a gente faz. Você vê, é uma impossibilidade, uma violência, tá ficando bom, hein? Então, independente do que seja, até mesmo, a gente fala assim, mas lista de produto? Aí cai um produto que não existe no Brasil. Aí cai um produto que existe no Brasil com características totalmente diferentes. Eu vou precisar da criatividade de qualquer jeito. Qualquer ato tradutório vai exigir uma criatividade que é muito diferente da criatividade geral. Eu ouso dizer que é maior que a criatividade geral. Obviamente você tem níveis, você tem, por exemplo, o fenômeno, eu considero um fenômeno, não um tipo de tradução, o fenômeno da transcriação. Que é você pegar a essência de um texto, de uma frase e tal, e você recontar. Mais que recriar, você esquece totalmente aquelas palavras, todos aqueles conceitos, tudo que tem do outro lado, e você revive um outro conceito, mas que reflita aquela essência. Então, esse seria assim, o máximo da criatividade, ou não, ou apenas a pessoa é boa em trocadilhos e tal, mas exige muita criatividade. Então você tem níveis ali, mas todo trabalho de tradução, todo ato tradutório é extremamente criativo. Né? Então não subestimem quem traduz fatura. Porque fatura às vezes exige... Porque vai cair ali o produto que... X, e aí você vai ter que inventar uma maneira de falar sobre aquele produto. Né? Ou alguma condição dentro de... Eu estou falando da fatura mesmo. Dentro da fatura, uma condição de embarque ou desembarque de mercadoria que a gente não conhece, que a gente não usa. E aí eu vou ter que recriar isso de maneira que o público-alvo compreenda. Qual é melhor? Não tem melhor. Tem necessidade. Para que eu preciso? Para que é essa tradução? A que ela se destina? Muita gente, né, colegas inclusive que não trabalham com editorial, falam, lá vem o povo chique da editorial. Se ele souber que quanto a gente ganha. Né? Então, acham que nós somos, né, eles, é até um pouco jocoso o jeito que tratam a gente, assim, fala, os artistas chegaram, o povo das artes. Gente, trabalho como qualquer um. Tem um teor de arte ali? Tem, como em toda tradução tem. A nossa tem um teor maiorzinho? Tem. Tem sim. Porque tradutor literário tem que ter mão de escritor. Desculpa quem não concorda aí, viu? Você da câmera. Mas tem que ter um teor, tem um teor de arte muito grande. E mão de escritor não nasce com o escritor, não, gente. Mão de escritor, o cara trabalha para chegar, porque escrita também é trabalho. Escrita não é só inspiração, uma pessoa que fica ali assim, olha, esperando a inspiração chegar. Vem inspiração. Não é assim. Né? O João Baldo falava, acorde 5 da manhã e fica até meio-dia escrevendo e às vezes não sai nada. É trabalho. Né? Então, não tem melhor. Nós precisamos da tradução em todos os momentos da nossa vida. Vou dar um exemplo. Todos vocês têm tradução no bolso hoje. Muita tradução. Muita tradução. E, por favor, desliguem as suas traduções antes de ir ao cinema. O celular, ele é todo traduzido. Aquela câmera, os tablets, os computadores que vocês usam,
óculos, a comida que chega. Tudo teve um momento de tradução. Teve um momento em que precisou desse cara que foi lá e deu a mão para um e deu a mão para outro. Então, isso também serve um pouquinho para a nossa autoestima. Tradutor, né, coitado ali, morre de fome. Tal. Nós somos importantes sim. Então, força. Algumas visões sobre a tradução literária. Se eu tirei tudo do livro do Paulo Rona, a tradução vivida, inclusive está reeditado, todos eles estão reeditados, vocês encontram facilmente. A tradução vivida, Escola de Tradutores, enfim, toda a série de livros que o Paulo Rona escreveu sobre tradução estão disponíveis, da editora José Olímpio. É muito bom porque tem coisas ali que estão, obviamente, ele escreveu isso nos anos 70, eu acho, 60, 70, então tem coisas ultrapassadas, mas tem coisas que ainda falam com a gente muito de perto. Né? Aliás, a maioria das coisas ali fala com a gente muito de perto. Então, na versão autorizada da Bíblia, por exemplo, é super romântica. Né? É a tradução que abre a janela para deixar entrar a luz, que quebra a casca para podermos comer amêndoa, que puxa a cortina de lado para podermos olhar dentro do lugar mais sagrado, que remove a tampa do poço para podermos chegar à água. Bonito, né? Essa é uma definição bonita de tradução. Mas nem todo mundo foi lisonjeiro à tradução. O Goethe, por exemplo, ele disse que os tradutores são alcoviteiros que nos elogiam uma beldade meio velada, como altamente digna de amor, e que excitam em nós uma curiosidade irresistível para conhecermos o original. E é uma piada mesmo, porque o Goethe era um grande tradutor e teórico da tradução também. Ele teorizou sobre tradução e ele traduziu muita coisa, mas ele e o Heine sempre faziam umas gracinhas. O Heine falava que a tradução é aquele ato que faz... como que é? Ele empalha... ele é para a poesia como empalhar raios de sol. Então, eles eram muito críticos à questão da tradução, no momento em que a tradução era muito necessária, inclusive. Né? O Cervantes dizia que a tradução é o avesso de uma tapeçaria. Né? Em que você vê os fios, né, aquele emaranhado de fios. Então, também não é muito lisonjeiro. O Kenneth Rexroth, que era tradutor e crítico americano, ele é um bom advogado a serviço do autor. Isso é legal. Antes que o bastante procurador deste. É quem o representa de verdade. Então, ele foi bastante, por ser tradutor também, principalmente de obras chinesas e japonesas, de poesia chinesa e japonesa. E o Kurt Meyer Clason, que é mais conhecido como o tradutor de Guimarães Rosa, se bem que está saindo uma daqui a pouco, de um professor um professor alemão, mas que trabalha aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Karen, você lembra o nome dele? Agora eu não vou lembrar o nome dele, que deselegante da minha parte, mas ele está fazendo uma nova tradução do Grande Sertão Veredas, que é o trabalho da vida dele. Mas o Kurt Meyer Clason foi um dos grandes tradutores do Rosa, inclusive manteve uma extensa correspondência, existe livro disso, inclusive. Existe uma extensa correspondência entre o Meyer Clason e o Guimarães Rosa no período em que o Meyer Clason traduziu. E ele fala que é um advogado de 2 clientes, um corretor de câmbio na bolsa de 2 idiomas. Então, muita gente falou sobre tradução, coisas muito elogiosas e outras nem tanto, porque a tradução ela é controversa mesmo. Ela é controversa. Quem aqui não queria falar todos os idiomas para ler, chegar em qualquer lugar e pegar qualquer livro e ler? Todo mundo. Mas pouca gente consegue chegar a 5, 6, 7 idiomas para poder ter um trânsito, pelo menos na literatura ocidental aqui, e precisa da tradução. E a maioria precisa de tradução, às vezes, porque não fala nenhuma língua além da própria. Então, a maioria das pessoas. Então, e muita gente que acha que sabe, não sabe também. Então, tem essa questão, que às vezes a pessoa vai... Não, eu falo inglês, sei inglês e tal, e vai ler um livro em inglês e fala, nossa, eu não consegui, que autor ruim, né?
Eu já ouvi isso de tradução também. Nossa, essa tradução está horrorosa. Você vai ver, nossa, mas essa tradução está boa. Não, a pessoa que não entendeu o livro. Não é a tradução que está ruim. Isso acontece também. Você não gostou porque você não entendeu. Uhum. Exatamente. Então vamos para as questões de registro. Então, falar sobre língua comum. Aqui eu vou copiar, tá? Vou fazer a colinha aqui. Então, segundo Bechara, a língua ela é uma unidade linguística ideal que representa um veículo de expressão e comunicação que paire sobre as variedades regionais e se apresente como um espelho da unidade que deseja refletir o bloco das comunidades irmanadas. É a gramática normativa, é a norma, é o que a gente tem que seguir para ser compreendido pelo maior número de pessoas. Traduzindo grosso modo, é isso. Então, nós temos muitas variantes, né, regionais, inclusive não só na questão vocabular, na questão do léxico, mas também na questão da sintaxe, estruturalmente diferentes, mas existe uma central, que para a gente é a Academia Brasileira de Letras, e os gramáticos que trabalham ali ao redor, que montam essa língua comum, ou língua padrão. Alguns usam língua padrão, Segala, se não me engano, usa língua padrão, o Bechara usa língua comum. Então, essa língua com a qual todos nos comunicamos, a língua que a gente vê no jornal, na revista, em livros didáticos, enfim, é essa língua que devemos respeitar, né? E essa é só uma norma, né? É uma norma, é um exemplo a seguir. Mas nem sempre nós seguimos. Aliás, na língua falada, né, que sai aí da língua comum, nós acabamos usando muitas corruptelas, e inversões e tudo mais. E às vezes, quanto menos o grau de instrução, mais corruptela, enfim. E aí tem a questão da sociolinguística, não vamos entrar nela, Marcos Banho, etc. Não vamos entrar nessa seara, mas existe uma norma que muitas vezes deve ser seguida e existem todas as corruptelas que nós vamos usar. Mas, para usar direito a corruptela, ou seja, para corromper, para ir contra, a gente precisa saber muito bem como se faz a norma, né? Picasso não chegou àquele boizinho com 2 risquinhos, porque um dia ele acordou no espírito infantil e falou: vou fazer um boizinho só risquinho aqui, boi de palito. Não, ele não fez isso. Ele antes sabia fazer um boi em cada detalhe, em cada músculo, em cada parte do boi, a perfeição. E aí ele simplificou aquilo até chegar no que a gente conhece hoje como a quarta ou quinta tentativa, o quarto ou quinto experimento, né? Então não foi de repente assim que ele acordou e falou: vou fazer o cubismo, bota aqui o povo com as caras quadradas e um boi aqui esquisito, meio torto, vamos... Não. Antes disso, ele sabia muito bem como pintar uma natureza morta, como pintar um corpo, né? Então, antes de arriscar, errar com propriedade, você tem que saber como faz certo, né? Voz do autor e a voz do tradutor. Que acho que eu enfrento uma briga um pouquinho, ou entro, ou pelo menos provoco uma briguinha no pessoal da teoria, mas aqui a gente está falando de prática de tradução. E quando se fala em prática de tradução, nós, tradutores, somos instrumento. Um instrumento autoral, um instrumento que tem uma voz própria e forte, mas nós somos instrumento, né? Porque esse processo de tradução em si, por mais que a gente não queira, ele é muito autoral. Ele é extremamente autoral. Não é à toa que na Lei 9.610, que é a Lei dos Direitos Autorais, nós somos considerados autores de obra derivada. Antigamente se falava em coautoria. Aí é difícil, né? Porque você só está em coautoria com alguém quando você está escrevendo ao mesmo tempo. E eu preciso de algo escrito para traduzir, antes. Então não tem, é impossível, não dá para autoria. Ah, mas é aquele tradutor que acompanhou, como aconteceu no caso do Marcelo Bax, que acompanhou, o Ingo Schultz acompanhou a tradução e ele fez muitas observações dentro do texto do Ingo Schultz, então alterou um pouco o texto para que...
não interessa. O Ingo Schurz já tinha escrito o Novas Vidas antes do Marcelo Bax traduzir. Então, ele é autor de obra derivada. É assim que a lei nos classifica. Como um compositor que transforma sua composição numa peça de teatro. Toda essa questão da tradução intersemiótica. Só que, aí, para completar aquela... A gente já falou de impossibilidade, a gente já falou sobre violência, agora a gente vai falar sobre uma leve esquizofrenia. Nós transformamos uma coisa na mesma coisa. Ela é diferente. Até esse é o título de um livro do Humberto Eco, tradução da Eliana Guiar, que é quase a mesma coisa. Então, é exatamente isso, é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Né? Então, por que essa impossibilidade, essa violência e essa leve esquizofrenia é muito autoral? Porque quando nós traduzimos, nós carregamos no nosso texto o nosso histórico de vida, a nossa bagagem, a nossa experiência, o que a gente já viu, o que a gente passou, o nosso emocional, o que a gente está passando na época, tudo isso vai ali na tradução inevitavelmente. Né? Diferente do que se acreditava no passado, alguns teóricos, inclusive, que a tradução era deixar baixar o espírito do autor. E aí, quando o autor está vivo, a gente arranca o espírito dele e ele fica lá vazio? Não dá, né? Então, essa é uma visão ultrapassada. Então, não tem essa história de receber o espírito do autor aqui. Não tem. A gente faz uma interpretação. A gente faz uma leitura. Então, quando você está lendo qualquer livro, Harry Potter maníacos, me desculpem, mas vocês estão lendo Lia Wyler. Ou Wyler. Vocês estão lendo a moça. Por mais que esteja ali carimbado o nome da J.K. Rowling, e por mais que tenha ali o aval dela em todos os termos, inclusive nos nomes que ela não traduziu, que todo mundo briga com ela, e ela falou, a mulher falou, então está falado. Aquele texto, obviamente, é da J.K. Rowling, mas o que vocês estão lendo é a Lia Wyler. Então, isso aqui, entre nós aqui e a câmera, nós sabemos disso, nós temos que ter essa ciência. Obviamente que isso não tira o prazer de ler um Dostoiévski. Né? Tira um pouco prazer se você ler aquele Dostoiévski lá das coleções que vieram do francês. Aí tira um pouco prazer. Agora, as novas coleções, que são todas direto do russo, é um prazer muito grande. E nesse momento a gente esquece que tem o Paulo Bezerra ali. E a gente abraça o Dostoiévski. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, nós somos instrumento. E como instrumento, nós somos responsáveis pela voz do autor. Ou pelo que a gente lê, entende e extrai da voz do autor. É diferente da nossa voz. Por isso que eu acho importante que nós criemos uma voz. Nós tenhamos uma voz própria. Com a nossa escrita, com um treino de escrita, porque a gente precisa disso. E treinando a nossa escrita, a gente descobre a nossa voz. E aí a gente consegue diferenciar com muito mais facilidade a voz do outro, que é a voz do autor. É essa que a gente precisa passar para o leitor, não essa. Tá? Aí quando a gente fala de literatura, e é outra diferença com a tradução técnica, em que a gente tenta usar de uma linguagem relativamente neutra, na maioria dos casos, com mais ou menos intensidade de formalidade, dependendo do objetivo do texto. Quando a gente fala de literatura, a gente pensa numa diversidade imensa de histórias, de narrativas adultas, infantis, infanto-juvenis, eróticas, literatura contemporânea, ficção científica, fantasia, enfim, é uma infinidade de tipos de narração, né? Então a gente precisa prestar atenção nas peculiaridades de cada um
desses textos, né, e de cada autor. E também prestar atenção no nosso público-alvo, né? Obviamente que isso serve, voltando para a tradução técnica, isso serve também quando eu tenho que decidir um público-alvo para aquele manual, que às vezes vai para um chão de fábrica. Então a minha linguagem ali vai ter que ser a mais simples, a mais sucinta, a mais clara, objetiva e instrucional possível. Eu não posso pôr um molinho, fazer um remeleixo, né, uma dança do machixe. Não, não tem isso. Aqui eu tenho, na hora de fazer um manual, eu tenho que primeiro identificar o público-alvo, perguntar para o cliente. Isso também é uma facilidade da tradução técnica. Para quem vai isso, cliente? Vai para o chão de fábrica lá. Então, ela vai ter que ser uma linguagem mais simples e direta, né? Agora eu pergunto para o meu editor. Para quem é público-alvo? Tem um público-alvo tal, assim, Harry Potter. Tem um público-alvo, né? Crianças assim de 7, 8 até uns 19, 20. E aí você tem o que é chamado crossover, que pega a criança de 7 ou 8 até gente de 80, 90. Né? Então você previu esse público? Você não previu esse público. Não dá muito para prever. Livros que às vezes são para o público infanto-juvenil, mas que pegam muito mais para o público adulto. E às vezes livros que são um pouquinho mais adultos, mas que o público infanto-juvenil adora. Então, há essa dificuldade, né? Então, a gente tem que mesmo compreender não só o leitor da língua fonte, como o leitor da língua alvo. Porque quando a gente faz o ato tradutório, o processo de tradução, nós temos que sempre pensar no efeito. Essa é outra palavra que eu vou repetir algumas vezes aqui. O efeito que tivemos lá na língua fonte, ele, se possível, e esse é o nosso trabalho, é reproduzir esse efeito na língua alvo. Né? Mais que palavras, mais que parágrafos, mais que páginas, nós temos que reproduzir efeitos. Né? Se não fosse isso, a máquina já teria pegado o nosso lugar há pelo menos 10 anos. Então, o efeito é importante. Perceber esse efeito, compreender esse efeito lá na língua de partida e aplicar esse efeito na língua de chegada. Né? É difícil? É complicado? É sim. Mas é o que a gente tem que fazer. E é assim que a gente define que língua usar, que tipo de linguagem. Né? Vai ser uma linguagem mais formal, mais informal? O que o narrador faz? O que os personagens falam? Como eles se expressam? E como a gente tem que expressar isso na nossa língua. Então a gente precisa sempre ter essa visão. E a língua muda, e muda muito rapidamente. E tem coisas que ficam e se cristalizam, né? Que aí a gente chama de coloquialismo, e tem coisas que passam, ou tem coisas que ficam paradas no tempo, e que a gente chama de gíria. Então a gíria é aquilo que é efêmero, que é rápido. Né? E quando se cristaliza, passa a ser um coloquialismo. Né? Caso de curtir. Curtir, gente, vem lá dos anos 60, 70. Já se curtia nos anos 60 e 70. Né? Agora, bocomoco já não dá mais, né? O pessoal do bocomoco que riu e o pessoal que está em silêncio que é bocomoco, está me xingando. É mais ou menos isso. Mas a gente tem que ter essa ciência de coisas que ficam lá atrás, as gírias, e com elas a gente tem que ter mais cuidado, porque a gente pode ser tentado a usar uma gíria hoje que amanhã cai em desuso. E aí você perde ali a referência para o próximo leitor. Ou você pode encontrar ou você pode dar sorte. Eu traduzi um livro, por exemplo, em 2013, e eu usei a expressão uns bons drink. Então, pelas risadas assim, acho que até hoje ainda funciona.
né? Mas vai parar de funcionar um dia. Mas curtir, por exemplo, acho que não tem como, né? Curtir, Facebook ajuda também e tudo mais. Mas todo mundo curte alguma coisa. O curte não é ultrapassado. Então ele virou um coloquialismo. E é atrás desses coloquialismos que a gente tem. Então isso é trabalho de pesquisa também. É saber o quanto tempo essa palavra está na língua, o quanto ela está durando, o quanto ela se estende. E às vezes as mesmas palavras acabam tomando rumos diferentes, né? Então eu vou dar 2 exemplos, um em português e um em inglês, para vocês verem como as coisas mudam e às vezes com uma velocidade grande. Uma é POC. Né? POC, eu não sei se todo mundo, ou se alguém já ouviu falar em POC. Nos anos 2000, POC era uma gíria gay que queria dizer bicha pobre. Bem pobrinha. Aquela ali que muitas vezes, inclusive, era chamado, assim, eu vou ficar só no mais leve, tá? De bicha pão com ovo. E às vezes tinha gente que falava ploque, e aí a gente não entendia se era referência ao chiclete ploque ou se é porque o gay chegava ploque, 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 não sei. Mas era usado e era bem pejorativo mesmo. Nós usávamos de um jeito... aquela POC está chegando. Tá. Agora, a nova geração está usando POC simplesmente como sinônimo de gay. Sinônimo. Chegou a POC. Eba! Tá. Então, POC apenas como sinônimo de gay. O que nos anos 2000, estou falando assim de 20 anos, fim dos anos 90, começo dos 2000, era muito agressivo você chamar o outro gay de POC. Era pesado. Agora não, agora todo mundo é POC. Você vê, o mundo é POC, como diz, né? Se você vê principalmente no Twitter, para você identificar facilmente um gay, você fala POC das Arábias, tá lá, POC das Arábias. Aí tem, sabe, tudo é POC, POC de não sei o que lá, né? Teve até um meme que rodou, dar um murro na POC, enfim. Mas essa foi uma mudança muito rápida. Uma mudança de 20 anos, uma coisa que era extremamente agressiva e uma gíria mesmo de desprezo, virou uma coisa, né? E houve muita discussão, inclusive, nesses tempos, assim, quando essa transformação começou a pegar mesmo, isso deve ser coisa lá daquele LDRB, aquele coisa lá, quando essa coisa pegou mesmo, muitos gays mais velhos começaram a achar ruim. Meio aquela questão da apropriação cultural, lembra que rolou e tal? Do tipo, vocês estão usando uma coisa que foi muito agressiva, que machucou muitos de nós, e isso nos traz lembranças ruins, mas, gente, a língua é viva. Essas mudanças são muito rápidas, né? Coisas que são extremamente agressivas. Por exemplo, a expressão... tem uma expressão, como que é? Aceita que dói menos, é horrível. Ela tem relação direta com estupro. Só que nós usamos, e muita gente usa, eu aprendi a não usar, porque eu não tinha essa referência. E aí quando eu tive essa referência, isso me doeu muito, porque eu usava indiscriminadamente. Eu trabalho com idioma, trabalho com língua. Eu não sou, obviamente, eu sou falível, mas... E quando eu conheci o sentido dessa expressão, eu parei de usar imediatamente. Mas, para a população geral, ela não tem problema nenhum. Ela pode ser usada em qualquer situação. E o que a gente vai fazer? Quem sabe, daqui 5, 6 anos, ninguém vai nem lembrar essa relação direta, se a gente não estiver ali cuidando do idioma. Porque se a gente cuidar do idioma e apontar o dedo quando precisa, ainda mais nessas questões urgentes, nós que somos profissionais, ou que vamos ser profissionais de idioma, a gente precisa apontar o dedo nessas feridinhas. Elas são importantes para que a língua não se corrompa.
Hoje, obviamente, nós usamos muitas coisas que são coisas que no passado foram ruins e tal, mas que acabaram sendo apagadas. Mas sempre a gente precisa enxergar, porque isso é fonte de preconceito, é fonte de opressão, a gente precisa ter cuidado. Tá? Mas hoje em dia pode chamar de POC à vontade, tá, gente? Porque ninguém mais liga. Tem gente que liga, mas... E bitches, ou bitch, que sempre foi, sempre foi um xingamento agressivo. Inclusive, lembrando aqui o falecido, saudoso e querido professor John Whitlam, ele dizia que se traduz muito errado, bitch, por puta, e não é necessariamente, é cadela mesmo, vadia. E vocês veem que soa extremamente agressivo em português, cadela. Né? E esse era mesmo o objetivo, soar muito agressivo. Hoje você vê em filmes, em livros e tal, as meninas se chamando de bitches. Hey, bitches. Normal, chegou e chama. Por quê? Porque hoje é quase um miga. Ai, miga, sabe? Quase um miga, colega, mana, ou qualquer palavra, até POC também. É quase sinônimo, de quando você está tratando alguém de um jeito carinhoso, assim, brincalhão, descontraído. E essa mudança foi um pouco mais demorada, mas ela veio para ficar. Então a gente tem que sempre estar atentos, nós como profissionais de idiomas, devemos sempre estar atentos a essas mudanças de língua. Porque o português é uma língua extremamente flexível. Por isso difícil, por isso complexa, por isso... E que se deixa muito permear por outros idiomas, então... Só não me venham com o negócio do sobre no fim de frase, pelo amor de Deus. Esses dias eu vi uma ex-aluna de um curso de redação falando que no trabalho dela, assim, houve tal problema, segue sobre. Segue sobre é um relato sobre o acontecido. Segue sobre. Para mim, segue sobre é de cavalinho. Então, e isso está se aproximando cada vez mais da língua portuguesa, as pessoas estão usando isso indiscriminadamente. Temos que fazer alguma coisa. Precisamos falar sobre. Porque eu já vi gente escrevendo assim, isso é uma coisa que eu não consigo lidar com. Aí eu falei, é o quê? O português não aceita isso ainda. E espero que não aceite nos próximos 50 anos. Então, cuidado. Isso, porque é muito fácil, principalmente quem lida com inglês o dia inteiro, ou quem fala inglês tem a possibilidade de falar ou ler muito inglês, acaba soltando isso uma hora ou outra. Mas tem que ter cuidado. Porque vocês são profissionais de idioma. E vocês têm que saber os limites entre um e outro. E quando usar. Até porque essa construção, ela também não é muito bem vista, apesar de ser ela é muito coloquial. Então vocês têm que prestar atenção onde vocês vão usar isso no outro idioma. Como vocês vão usar isso no inglês? Porque ela não é não é um tipo de estrutura que você pode usar em qualquer texto. Porque ela vem da coloquialidade. Então cuidado. Então vamos falar das dificuldades de um bom diálogo. E aí eu lanço a pergunta, quem já foi meu aluno talvez já tenha ouvido essa pergunta. Vocês acham que a fala de um personagem, um diálogo, ela é a mesma coisa que a língua falada? Ela é o mesmo que a língua falada? Quando o personagem fala dentro de um texto, o que ela fala é a mesma coisa, assim? No português. Quando você traz para o português. A fala, ela é uma representação
escrita da oralidade. Então, ela traz uma dificuldade grande porque ela tem que ter naturalidade, ou seja, tem que ter molejão, mas, ao mesmo tempo, ela tem que seguir algumas normas da língua escrita. Né? Um pouco pela nossa ideia de texto. Nossa ideia de texto, cultura, artes em geral. Né? Nós somos muito propensos a achar que se algo está escrito errado, é ruim. Né? Inclusive leitores experimentados, veem um erro, às vezes proposital num texto, e ficam, né? Porque lembram lá da coleção de casa, da enciclopédia Tudo, onde tudo era certinho, e ficam meio em pânico quando vem um erro, um coloquialismo, uma inversão, enfim, que é até possível no português, mas que está ali por um motivo e a pessoa não consegue enxergar o motivo porque fala, isso daqui é um livro tinha que estar correto, né? Não tinha que ter erro. O livro é uma coisa para ensinar, não para desensinar. Teve uma vez que o pessoal da Companhia das Letras comentou que uma menina escreveu um e-mail furioso, reclamando que pegou um livro cheio de erro, não tinha uma vírgula, não tinha um ponto final direito, nunca mais vou comprar esse livro desse tal de Saramago. Que ele não sabe pontuar esse português, ele não sabe botar um ponto direito, não sabe botar letra maiúscula no meio da frase, começando outra frase. Provavelmente ela leu Intermitências da Morte. E ficou pistola, full pistola. Então, nós temos muito isso ainda, a língua como algo precioso, como algo, né, imaculado e tal. E outros idiomas, o inglês, principalmente hoje, usa muito mais marcas de oralidade, que a gente vai falar daqui a pouco, usa muito mais marcas de oralidade nos seus textos. Né? Então, quando a gente vai fazer uma representação de um diálogo, a gente tem que atuar como ilusionistas, como fala eu tenho que ler o nome dele, gente, Jerzy, isso daqui é Jerzy, tá, gente? Jerzy Levi. O Jerzy Levi, ele falava sobre os tradutores ilusionistas no livro A Arte da Tradução, The Art of Translation, que eu saiba não tem tradução para o português. Essa é uma tradução para o inglês, ele é tcheco. E ele fala que nós temos que emular o original e fazer essa emulação do original, e isso serve principalmente para a questão dos diálogos, como se faz no teatro ilusionista. Né, os conceitos vão sendo emprestados e reemprestados de outras artes, né? Era um pouco do conceito do brechtiano e anti-brechtiano, né? O anti-brechtiano fingia que tudo aquilo era verdade, o que estava no palco era verdade. Então, eles partiam, as roupas, a caracterização, como se faz nas novelas, né? Você tem uma novela de época, você faz a caracterização, assim, na minúcia, para que aquilo soe como verdade, pareça verdade. Apesar do espectador ou o leitor saber que aquilo não é real, no momento de fruição, ou seja, no momento em que ele está ali, no seu momento, na hora da diversão, ele acredita que aquilo é real, que aquele momento é real. Então, ele fala do tradutor ilusionista que ele se esconde atrás do original. Isso deve ter dado uma encrenca para ele. Inclusive, ele rebate depois essas encrencas, mas nós temos que ser, como profissionais de tradução literária, os profissionais de tradução literária, eles têm que ser ilusionistas. Né? Eles têm que criar essa ilusão de que você não está lendo o PT, ou a Val, ou a Karin. Você está lendo o autor.
né? E o outro lado disso são os anti-ilusionistas ou os brechtianos, que apontam e falam: oi, então, sabe essa página que você está lendo aí? Foi eu que fiz. É minha. Inclusive, eu botei umas palavras aí que não são do autor, né? Se você ver lá na página tal, também tem. E, inclusive, com autorização ou apiração de botar umas notas de rodapé se dirigindo ao leitor, como Brecht fazia no palco, né? Brecht estava lá, aquela confusão, né? Geralmente aquelas Mãe Coragem, aquela loucura e tal. Aí a Mãe Coragem vai para frente do palco e fala: então você aí, me fala o que você acha. Né? Vi isso com a Maria Alice Vergueiro, foi maravilhoso. Então é isso, ela conversar, eles desciam do palco e envolve o que era para quebrar a quarta parede. Né? Só que nós não fazemos isso. Por definição, nós mantemos essa quarta parede bem altinha, para o leitor ter essa impressão de que está ali e esquecer da gente. Teve uma editora, eu sempre falo isso em palestra, uma editora que falou para mim: quanto menos eu lembrar da sua cara enquanto estiver lendo, mais eu vou querer trabalhar com você. Quanto mais eu lembrar da cara do autor e não da sua cara, mais eu vou querer trabalhar com você. E a gente trabalha até hoje junto. Porque eu me esforço para não aparecer, ficar bem escondidinho. Então, quando o leitor está comprando o livro, então vamos falar na parte prática e comercial da coisa, quando o cara vai comprar um livro, ele não está nem aí para o tradutor. Né? A gente faz campanha, inclusive, de vez em quando, lá na Bratis, né? Cadê o tradutor? Porque a gente fala para editoras, mais 4 palavrinhas ali, tradução de fulano de tal. Ponto. Na divulgação. Uma vez eu vi um booktuber que ele falou da gramatura do papel e não falou da tradução. Papel, pólen, gramatura tal, capa dura, não sei o que lá. E eu olhando, eu vi o vídeo inteiro, 22 minutos de vídeo, o cara falando do livro inteiro, e eu falando, ele vai falar meu nome 1 hora. E ele não falou. Fácil de ler, tranquilo, escolha vocabulário sensacional, o cara é o cara, e você fica assim. Cara, você acha que o cara escreveu em português? Botou um chip na cabeça e tá. Não. Teve um caboclo lá que ficou meses e meses pensando em você, falando: esse leitor vai olhar e falar: que tradução maravilhosa. Mentira, a gente não quer isso. Mas é legal quando você vai divulgar o livro, o booktuber, o youtuber, o blogueiro, a blogueirinha da culinária, qualquer um, que fale: gente, ó, isso daqui foi traduzido, não precisa jogar confete, não precisa, só falar assim: livro tal, tradução de tal, acabou. Editora tal, tantas páginas, gramatura do papel tal. Aí fica à vontade. Pode falar da gramatura do papel, pode falar, né, da rua onde fica a editora, pode falar de qualquer coisa. Né? Mas, quando ele compra um livro, ele quer o autor. Tirando países que não assinaram a Convenção de Haia, como o Irã, eu conheci uma iraniana que me disse que muitos livros eram escolhidos primeiro pela editora, depois pelo tradutor. Por quê? Porque como eles não assinam a Convenção de Haia, eles não são obrigados a seguir nenhuma lei de direito autoral. Então saem 5 livros do mesmo autor, o mesmo livro, ao mesmo tempo. Então, para escolher que livro daquele autor a pessoa quer ler, ela vai pelo tradutor, que ela confia, que ela já leu, que ela gosta, da editora. Então é até legal, assim, para o nosso lado, não para o lado do autor, nem para o lado da editora, e pouco para o nosso também, porque como tem muita gente lançando o mesmo livro, você acaba dividindo a atenção mais do que já se divide. Mas, pensando nesse lado do tradutor, que nunca tem o reconhecimento, ele é um parâmetro de escolha de livro. Mas, tirando países que não assinaram a Convenção de Haia, em que, quando eu compro o direito de um livro, só eu posso publicá-lo, ninguém mais pode, a não ser clandestinamente, mas aí, né, caso de polícia.
a pessoa está comprando ali pelo autor e não pelo tradutor, né? O Paulo Henriques Brito, no livro A Tradução Literária, ele dá um exemplo disso bem patente, que é esse. Ele fala: não sei alemão e sou um leitor apaixonado de Kafka. Assim, quando leio uma tradução de Kafka em português, quero viver algo semelhante à experiência que tem um leitor de fala alemã quando lê Kafka no original, o tal efeito. Anima-me saber que Modesto Carone, o tradutor brasileiro de Kafka, conhece bem o alemão e é um estudioso das obras desse autor. Então é isso. Quando a gente compra um livro no idioma que a gente não conhece, a gente quer ler aquele autor. E a gente espera que o tradutor tenha feito o seu trabalho, que é trazer esse autor para a gente. Ou trazer a sua leitura, que é sempre a leitura dele, para nós. Da maneira mais fiel e próxima possível. Então, por que o Paulo se sente assim? Porque o Modesto Carone sabe que o Kafka, apesar de doidão, ele usava uma linguagem muito formal. Ele usava uma linguagem que, inclusive, se convencionou chamar de cartorial, principalmente nos textos em que se trata de burocracia. Vários textos deles tratam sobre a burocracia. Então ele usa uma linguagem muito cartorial, inclusive nos momentos mais íntimos daqueles personagens. Né? Uma linguagem muito quadrada, muito padronizada. E o que não é fácil reproduzir quando você está num romance maluco, como um processo em que o cara está sendo processado e não sabe por quê, e está procurando e tudo mais, e aquelas pessoas falando com ele como, tipo, pega a fila ali, pega a sua senha e senta aí e espera que a gente vai te julgar. Mas me julgar por quê? E entra nesse espiral maluco, só que a linguagem se mantém cartorial. Então Modesto estuda isso, estudou isso e é um dos maiores tradutores de Kafka no Brasil. Então, quando a gente lê, a gente meio que fala assim: não, é tradução do Modesto? Eu vou sossegado. Eu vou tranquilo. Né? Porque eu sei que eu vou estar lendo o mais próximo de Kafka. O leitor nem pensa nisso, o tradutor às vezes até pensa, né? Titubeia assim, vai naquele ossos do ofício, né? É o mais próximo que eu posso chegar do Kafka original quando eu não sei alemão. Mas o leitor comum, ele fala: nossa, li um Kafka sensacional. E não leu. Leu e não leu. Então, essa experiência ela é estragada, o que a gente fica... A nossa busca tem que ser uma busca pela verossimilhança. E essa experiência, né, esse ânimo, esse conforto, ele é estragado quando a gente escorrega. Quando a gente dá aquela escorregada nas nossas escolhas, principalmente quando eu falo de formalidade e informalidade, né? Então, o efeito do original, de novo, o efeito do original, ele é muito importante. Por isso que essa decisão de entender o texto, entender a cultura fonte, para saber que aquele texto é mais formal, mais informal, tem tons de formalidade, tem tons de informalidade, é muito importante, né? Parece muito óbvio falar disso, mas tem muita gente que escorrega exatamente nessa escolha de tom. Tem muito tradutor que erra na escolha do tom do livro. E nesse momento a gente quebra a ilusão, a gente deixa de ser um tradutor ilusionista e passa a ser um tradutor anti-ilusionista sem querer. E a gente tem que buscar o tempo todo não cair nessa armadilha de ser descoberto. Né? Essa coisa de falar, oi, não, isso não pode ter no livro. Até o final. Até quando o cara largar o livro. O cara não tem que pensar em você, não tem que saber que você está ali. Existe uma corrente... Aí levantamos as questões de estrangeirização e domesticação e essa corrente, mas isso é um ato político, isso não é um ato prático. Né? Eu vejo muita gente aí estudando loucamente estrangeirização e domesticação, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Gente, estrangeirização e domesticação é um ato político. Na prática,
vamos pelo caminho do meio. Na prática, tradução não é assim. Vou usar essa estratégia estrangeirizante, vou deixar tudo... Não. Cada momento do livro, cada frase, cada parágrafo é uma escolha que você vai ter que fazer. É um caminho que você vai ter que percorrer. Então, eu vejo muito aluno assim, meio desesperado e falando: ai meu Deus, estrangeirizou ou domesticou? Calma. Isso lá o Venuti, na sua cultura hegemônica, que criou para falar: oi, precisamos de visibilidade. Aí você vai só com a visibilidade no meio de um livro em português. Toda hora falando: oi, oi, ó, isso daqui eu não vou te falar o que é não, tá? Vai procurar no Google. O cara vai largar na página 10. E faz muito bem de largar na página 10. Porque o tradutor ali não cumpriu o seu papel, ou o papel esperado dele. Não estou falando de teoria aqui, estou falando de prática, de mercado. Na teoria eu entendo como funciona, eu acho linda a ideia, eu acho necessária, ainda mais para quem tem um consumo de 3 a 4% de tradução, no caso dos Estados Unidos, mas nosso consumo de tradução é de 70%. Então como é que eu estrangeirizo loucamente? Nossa média de livros lidos por ano é de 4,97, sendo que 2,97 não são livros inteiros, livro pela metade. É assim que eu quero criar o leitor, fazendo apontamentos o tempo todo para ele se distrair e falar: pô, que porra é essa? Não, né? A gente quer que o cara leia e esqueça da gente. Então, a nossa função prática, e estou falando de prática, não estou falando de teoria. Eu quero deixar isso bem claro para não ser enforcado por aí em praça pública, queimado aí na academia e tudo mais. Estou falando de prática. Na prática, a gente desaparece. Tá bom? O professor João Azenha Júnior, querido, ele fez um apontamento nesse periódico que chama de Tradução E, Perspectivas Teóricas e Práticas, com a organização da Érica Stupiello e de mais uma moça que agora eu não lembro qual. Mas ele fala sobre essa escolha principalmente na tradução de literatura infantil e infanto-juvenil, a qual ele se dedicou durante muitos anos. No que respeita ao domínio das escolhas lexicais, também não se trata apenas de explorar um nível simplificado de léxico, mas de reconstruírem na tradução as relações de autoridade, a oposição formalidade e informalidade, o caráter coloquial que aponta para a intimidade, entre outros aspectos. Então a gente está sempre nessa busca, agora falando de livros infanto-juvenis e jovens adultos, que é o que eu mais traduzo, a gente tem que ter esse cuidado de primeiro não subestimar o leitor, não subestimar esse leitor que está lendo cada vez mais e que tem um vocabulário cada vez mais amplo. Então a gente não subestima esse autor, a gente sempre busca o efeito. Então se o meu personagem está falando empolado e difícil, se o personagem em inglês fala assim e causou alguma dificuldade no leitor da língua-fonte, ele vai ter que causar a mesma dificuldade no leitor da língua-alvo. Né? E todas essas relações que também são expressas pelo léxico. Então eu tenho que ter esse cuidado. Tá? Então as marcas de oralidade. Esse é uma grande dificuldade. E o professor Paulo Henriques Brito abordou isso com bastante profundidade naquele livro A Tradução Literária, recomendo para todo mundo, porque é muito bom. E ele vai fundo nessa questão dos dialetos que surgem, né, no inglês ou mesmo na criação de dialetos, quando o livro exige, como fazer para transformá-los em um português e manter aquelas marcas, a necessidade de manter aquelas marcas quando eu faço essa transposição. Diferente da dublagem, que muitas vezes, por mais que fique estranho, eles botam lá um cara do interior dos Estados Unidos falando como um mineiro de Caxambu, que fica uma coisa meio bizarra, mas é o que dá para fazer. No português escrito, nós não temos essas marcas diretamente no texto.
né? No inglês tem muito dessas marcas, né? Até no alemão tem algumas dessas marcas, mas no português nós não temos essa identificação direta no léxico. Então, e ele fala de 3 tipos de marcas que podem ser colocadas. As fonéticas, que são as mais difíceis, né? Porque a gente parte sempre do princípio do uso, né? E o que se usa na nossa literatura, por exemplo. Então, pouquíssimo se usa pra e né. Alguns autores usam tava ou tá, mas isso ainda é raro na nossa literatura. Então, isso também é pouco aceito na tradução, por ser raro na nossa literatura. É uma questão de uso, uma questão de frequência de uso, né? Então, é muito mais difícil, inclusive, os próprios editores cederem ao tradutor que quer usar uma corruptela mais abusadinha. Tipo um como é que é, sabe? Um como é com comé, e não como é que é. Então, é muito mais complicado, inclusive porque o editor pensa no leitor que vai olhar e falar, hein? Numa primeira vez. Como deve ter sido quando os ingleses começaram a botar essas marcas de oralidade com mais frequência, lá na época do Dickens e tal, quando eles começaram a botar isso com mais força, por conta das mudanças sociais, isso também deve ter causado um estranhamento até que virou uma coisa comum, né? Então as fonéticas elas não são muito frequentes, as lexicais também não. Você mudar uma palavra ou provocar um erro numa palavra. Porque às vezes, quando você provoca esse erro na palavra, aquele erro não vai ser legível para todo mundo. Então isso pode causar uma confusão dentro, na fruição da leitura. E aí você quebra a verossimilhança. Você tira a capa de invisibilidade. Você se mostra como um anti-ilusionista, sem querer, né? O que ele recomenda, que ele fala que é a mais comum, são as marcas morfossintáticas, ou seja, aquele tipo de erro ou de corruptela que nós usamos no dia a dia, né? Ao invés de falar eu ouvi, eu vi ele, que é totalmente comum e gramatical, né? Ela é um erro, é um desvio de uma norma, mas é um desvio possível. E nisso a gente tem que ficar bem atento. Porque tem desvios do inglês, por exemplo, que não correspondem a desvios do português. Então eu tenho que recuperar esse desvio do português de outra forma. Não recuperar, porque às vezes a gente vai fazer uma loucura, eu vi ele, totalmente... Aí no inglês tem lá uma confusão de idioma, uma corruptela, uma coisa que para eles é comum. Eu não posso falar, eu ouvi ele. Isso é agramatical. Nesse momento o leitor tem um choque. Quando ele lê, eu vi ele sabe que ali tem alguma coisa estranha, mas como ele fala isso no dia a dia, não causa impacto. Ou não causa o impacto que causaria algo agramatical, ou mesmo algo totalmente gramatical. Uma criança falando, mamãe, eu ouvi. Então, nesse momento, quando você bota essas palavras na boca de uma criança, você quebra o encanto da literatura. Né? Então, para fechar. Resumindo, um bom diálogo ele tem que ser um texto escrito que representa um texto falado, respeitando as características de ambos, tanto do texto falado quanto do texto escrito. Tá? Ele tem que ter naturalidade, ou seja, ele tem que caber na boca do personagem. Né? E aí, nós temos a função de entender aquele personagem, o que aquele personagem nos traz. Né? Ele fala mais empolado, ele fala mais simples, ele é de tal região. Então a gente aplica essa naturalidade de acordo com o personagem ou o narrador. A gente tem que unir a coloquialidade necessária de forma que ela seja compreensível para o leitor. Né? Não adianta botar uma coloquialidade que você ouviu uma vez e botar uns apóstrofes, umas doideiras, se o seu leitor não vai compreender. Não adianta nada.
Pode ficar super legal para você, porque você sabe o que você quer falar e você está lendo e fala, nossa, ficou fantástico. Aí você dá pro amigo que não entende de tradutor ler. Ele vai falar, hã? Então quer dizer que não deu certo. E seguir a língua comum e os seus desvios aceitos na oralidade, mas sem esquecer dos tons adquiridos dos dialetos e dos socioletos envolvidos. Então, quando eu tenho tantos dialetos quanto socioletos dentro de um texto, eu tenho que prestar atenção onde é que eles se aplicam realmente, onde é que eu vou conseguir aplicá-los. Às vezes a gente não vai conseguir. E aí você vai ter que recuperar de uma outra forma. Ou extra-texto, isso também é possível, né? Num comentário, alguma coisa dentro do texto. Ah, mas aí eu vou estar botando coisa no original. Sim, você vai estar botando coisa no original. Mas o que você bota no original te dá o que Paul Klusman fala em grau de precisão. Eu acho que foi ele. Agora posso estar falando bobagem, mas tem um teórico que fala no grau de precisão. E às vezes esse grau de precisão você alcança acrescentando ou tirando coisas. O grau de precisão necessário. Então às vezes você tem que acrescentar um comentário para explicar uma coisa que não existe no Brasil. Acrescente um comentário para não fazer uma nota de rodapé, por exemplo. A não ser que esse comentário seja muito grande. A não ser que essa explicação seja extremamente necessária. Se não, bota ali um apostinho que sirva para explicar aquilo ali. Uma coisa rápida, que não vai prejudicar a fruição do leitor. E às vezes você tem que tirar, por exemplo, num texto em inglês, que vai descrever a feijoada e falar da feijoada. Para que eu vou traduzir um texto falando de feijoadas? Todo mundo sabe o que é feijoada. Alguns comem vegana, alguns comem só com carne de boi, minha avó faz com carne de boi, carne de porco. Cada um faz de um jeito. Mas todo mundo sabe o que é feijoada, de onde veio, os mitos, as lendas, todo mundo sabe. Então, é uma informação que eu não preciso repetir para o leitor brasileiro. Então, para alcançar o grau necessário de precisão da feijoada de um texto em inglês, eu tenho que tirar e não botar. Né? Então, são as reboladas que a gente dá para chegar a essa precisão, a essa verossimilhança, inclusive. Tá bom? Gente. Perguntas. Oi. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber, primeiro, a respeito aqui das palavras novas que vão surgindo, eu queria que você fizesse um comentário a respeito de empoderamento, que é um termo que, para mim, eu não considero correto numa tradução mais formal. E, segundo, você falou agora no finalzinho aí sobre registros mais coloquiais, eu vi ele no lugar de eu ouvi. Eu acho que no espanhol a língua falada é muito parecida com a língua escrita, até onde eu sei, e a colocação dos pronomes é sempre certinha, a gente não tem o mesmo que tem em português, né? Sim. E, então, assim, quando tem um diálogo bem informal em espanhol, eu queria saber se você acha que vale fazer essa transformação. Que eles falam de eu ouvi e a gente colocaria como eu vi ele. Né? Não sei como é que a gente mede esse grau de formalidade e informalidade Sim. nessa tradução. Uhum. Obrigada. Tá. Então vamos começar com empoderamento. E aí eu te devolvo a pergunta. Você tem uma tradução melhor? Porque eu já procurei, revirei. Não, tradução não. Porque eu também não tenho. Inclusive, inclusive a palavra é usada em espanhol há muito tempo. Ah, é? Em espanhol, que eu saiba, ela é usada há muito, quase desde o surgimento do empowerment, ela é usada em espanhol como empoderamento. Eu consegui, numa tradução, agora não vou lembrar no trecho exatamente como eu fiz, mas eu consegui fazer um circunlóquio. Um jeitinho de... Uma paráfrase. Exato. Para explicar de e tudo dar mais. o poder para determinada população. Mas essa é bem uma questão de jargão. Né? Então, hoje em dia, principalmente nos movimentos identitários, você tem muita... Por exemplo, o empoderamento, o lugar de fala. Então, todos esses são termos. É como um jargão. Então, eu acredito que se essa minoria aceitou, introjetou e utiliza, a gente deve utilizar. Porque é o lugar de fala deles. Então, se eles usam, a gente deve utilizar.
Eu também procurei soluções. Mas todo tradutor que um dia tropeçou no empowerment procurou uma solução para isso que não fosse empoderamento, porque para a gente... Hoje, por exemplo, eu falo, nem me sou estranho. No começo me soava esquisito. Eu também cheguei a já fazer umas gambiarras ali, sabe? Um gato da net ali para poder chegar expressar o que... Mas o empoderamento hoje, ele engloba muita coisa. Então as palavras também têm esse poder de englobar coisas que às vezes a paráfrase não engloba. Então é bom que, se um grupo, ainda mais na questão identitária, já aceita, já usa, já aplica, vamos respeitar. A gente mantém. E no segundo, com relação ao espanhol, eu acredito que você vai ter que identificar ali o grau de informalidade ou de coloquialidade da fala daqueles personagens. E aí vale sim usar, eu vi ele, ou algum erro, mas aí você tem que ver quem são esses personagens, qual, digamos assim, qual o nível de ensino, porque o espanhol exige que a pessoa fale desse jeito, colocando os pronomes onde deve, porque é uma língua que não permite esses pronomes em outros pontos. Já o português, ele tem essas corruptelas, que são mais comuns do que a gente acha. Então, esse personagem, ele tem um nível de instrução mais alto ou mais baixo? Ou ele costuma, você imagina que alguém que tem um nível de instrução mais baixo vai falar o tempo todo medir-me-ei? Falar-te-ei? Não. A pessoa, quando está ali no recesso do lar, vai falar: ah, eu vi ele passando ali. É uma coisa que nós falamos o tempo todo. Então eu acho que também medir o grau de intimidade daquela cena, né? São vários parâmetros que a gente tem que usar para chegar a essa conclusão. Porque às vezes são atos de coragem. Porque a gente sabe que o editor não vê com bons olhos, porque o editor também está pensando no texto, está pensando no leitor que vai bronquear com aquilo. Então é um pouco... esse... E na dúvida, eu sempre falo, na dúvida, fale com o editor. Na dúvida, fale com o seu editor. Editor, o que você acha? Estou pensando em usar isso, isso e isso. Tá? Respondido? Mais perguntas? Você comentou que às vezes tem algum livro de ficção, onde tem diversos planetas, cada planeta tem uma história. O que você faz para não se perder? Faz algum mapa mental? Você escreve isso? O que você Glossário. faz? Glossário ou desenho mesmo? Às vezes precisa para saber onde é que onde é que a gente está. Às vezes precisa para saber onde você está, assim, se localizar. E aí você faz glossários diferentes para livros diferentes em planetas diferentes. Ou você faz um glossário, se é uma série só, com subdivisões. Então, no planeta tal se fala assim, assim, assim. No planeta tal se usa isso, isso e isso. No planeta tal, onde se lê isso, leia-se isso. Mais ou menos isso. Então, você acaba fazendo subdivisões dentro de um grande glossário. Eu falo isso porque tem algumas questões de alguns livros que eu observo que são questões geográficas, por exemplo, que vai dar início a alguma guerra, alguma coisa. Tem hora que eu, enquanto leitor, fico perdido. Então, imagina o tradutor que nos livros atuais, hoje nós temos acesso a mapas também. Como? Desculpa. Hoje em dia, os livros têm vindo com muitos mapas. Então, isso facilita muito. Eu volto várias vezes para o mapa, porque às vezes a pessoa fala que está em tal lugar, e já peguei assim... Não daria tempo. O que você vai fazer? O cara está na carruagem e fala, vamos atravessar, vamos até Vingolon. Aí você vai... Aí você fala, não ia dar tempo dele chegar em Vingolon. Com esse cavalo não vai dar. Mas é aquela coisa, a magia da literatura, né? Mas a gente tem acesso a esses mapas, que muitos autores hoje fazem, pedem para cartógrafos fazer mesmo. É uma coisa séria, com as medidas, com a questão de escala e tudo mais. Então você sabe o quanto tempo levaria para uma pessoa de cavalo ou a pé, se arrastando, sangrando, geralmente é assim, né? A pessoa sangrando, se jogando no chão, vai chegar até um outro lugar.
Então eu volto várias vezes ao mapa para saber quem está em tal lugar, porque às vezes também tem isso, né? Começa um capítulo, fulano está em tal lugar. Aí no outro capítulo o outro está lá no sul. E aí você tem que saber, né? Onde é e outros, inclusive, falam das condições geográficas. Tem autores que têm wiki no Google que os próprios leitores fazem essas pesquisas para o cara e definem isso para o cara. Então você acaba sabendo o que são aquelas coisas através desses wikis e tudo mais. PT, agora a pergunta do câmera aqui, tá? Já que você está falando do câmera aqui, que não entende nada de tradução, mas é curioso. Para que ninguém chame os tradutores de erro de informação, você está fazendo a tradução de alguém que tem um erro lá. Eu acabei de ler o livro do Osho Oliveto agora, não é, no português, e como eu sou publicitário, vi alguma coisa, tem alguns erros que eu vi de localização, de datas lá, eu percebi isso. Então você, tradutor, percebeu que tem um erro lá. Você traduz ou você vai lá para o editor e fala assim, ó, tem um errinho aqui. Como é que fica? A primeira coisa que eu faço é isso, é avisar o editor e pedir para que ele avise o agente. Agente, tem um erro aqui, aconteceu isso, eu estava fazendo a leitura de um livro, que inclusive fez bastante sucesso aqui no Brasil. Eu estava fazendo a fase da leitura crítica. E na leitura crítica, a autora falou que o tango, a língua do tango era o português brasileiro. Tem aí suscita quase um incidente diplomático. E aí eu li o livro e falei, muito que bem, muito que bom, o livro é muito fofo, muito legal, acho que devem publicar sim, mas tem um negócio aqui que não pode, eu vou corrigir. Falei, eu avisei a editora, se vier para eu traduzir, eu vou corrigir. Aí falaram com a gente falou com a autora, e a autora corrigiu, então a segunda edição do livro já sai corrigido, bonitinho. Mas que é um problemão. Então eu falei, eu vou ter que corrigir, eu vou ter que omitir essa parte, porque eu não posso traduzir isso. Né? Tendo conhecimento desse fato, eu não posso traduzir. E aí foi avisado, e eu li para uma editora e traduzi para outra. Então, para outra que eu fui traduzir, a primeira coisa que eu perguntei, ela consertou um negócio lá do tango argentino com português do Brasil? Ah, não, consertou. E se precisar, tá aqui o e-mail dela, fala com ela. E foi ótimo. O meu contato com ela foi muito bom. Então, a gente avisa, né? A gente avisa, porque teve um caso de um colega apaixonado por Isabel Allende, o Luiz Varinha, e ele, apaixonado, e viu um erro, porque tem uma parte do livro dela que se passa no Brasil, e estava falando da questão do golpe, não sei o que lá, e aí tinha uma imprecisão de data. Aquilo não poderia ter acontecido naquela data, porque o golpe só foi dado em tal data. E ele mandou um e-mail, entrou no site dela, mandou um e-mail, não que a surpresa não foi muito, e ele leu em espanhol, então ele se surpreendeu porque 2 dias depois tinha uma resposta que não era uma resposta automática, era uma resposta mesmo, assim, oi, tudo bem, que bom que você leu o livro e blá blá blá, agradeço. Pode ter sido uma secretária? Pode ter sido, mas estava falando do livro de forma do tipo, eu errei, putz que chato, então eu vou pedir para o meu editor corrigir. Então, e na edição em português, se eu não me engano, já saiu corrigido. Então ele não sabe se ele foi responsável por essa mudança ou se o tradutor pegou essa mudança. Provavelmente o tradutor pegou. Mas a gente avisa. Eu acho que é uma questão que a gente tem que avisar, porque às vezes é uma imprecisão, ainda mais quando é uma imprecisão com o seu país, ou uma imprecisão do próprio país. Olha, isso não aconteceu muito bem assim, de acordo com a minha pesquisa. Então, aquele governo que leu, inclusive vai falar que foi erro do tradutor. Sim, ele vai falar que foi provavelmente o erro do tradutor, né? Difícil, porque quando é sempre assim, gente. Quando o livro está maravilhoso, perfeito, etc., o autor é maravilhoso, perfeito, etc. Quando tem um erro, é o tradutor. É o tradutor. Então, a gente convive com isso, né? Com esse problema. E às vezes o erro não foi do tradutor, às vezes o erro foi de alguém no processo, como aconteceu comigo num livro que tinha lá, era um mundo em que não existia Irlanda, e existia um wolfhound. E eu traduzi como cão de caça. E o preparador deve ter olhado e falou, mas que burro, todo mundo sabe que o wolfhound é o wolfhound irlandês. É assim que se traduz.
no mundo que não tem Irlanda. Eu não traduzo veneziana, eu não traduzo Shutter por veneziana em mundo que não tem Veneza. Nem persiana, porque não tem Pérsia. Nem tangerina, porque não tem Rio Tanger. Mesmo que o autor tenha usado. Não traduzo, porque não tem. A referência não existe. Então eu dou meu jeito. Eu dou meus pulos. Eu chamo de cortina, eu chamo de história, eu chamo de qualquer coisa. Mas eu não chamo de veneziana nem de persiana. É um purismo meu? É. Mas eu vou dormir muito mais sossegado assim. Do que um autor falar, mas no mundo não tem Veneza, e ele botou veneziana. Meu amigo. Ele botou veneziana porque é a palavra que a gente tem. Mas se o tradutor pensar um pouquinho, e aí que vem a diferença. Aí que vem a criatividade. A gente pensar um pouquinho para fugir dessa encrenca. Tem um microfone lá? Então, você falou muito sobre a questão do diálogo e da tradução do diálogo. Uhum. Uma coisa que eu percebo, porque eu leio muita peça, porque eu estudo dramaturgia, na verdade, é que na hora de traduzir peças, é necessária uma preocupação diferente com tradução do diálogo, que nem sempre existe, porque aquela fala vai ser falada. Né? E muitas vezes, na hora de traduzir, o tradutor acaba não percebendo que é uma outra mídia. Exatamente. Como você resolveria isso? Eu não arrisco muito traduzir teatro exatamente por isso, porque eu acho que é um trabalho cruel, assim. Tem uma colega muito querida chamada Cláudia Cruz, que inclusive vai dar um curso agora, que é craque nisso e tudo mais. E a experiência dela, inclusive, é fazer a revisão da tradução de uma peça com os autores que vão encenar. E ver com eles se aquilo está cabendo na boca deles. Não simplesmente traduzir e joga para o alto. Não. Você vai lá com o cara, você que vai fazer essa parte, lê aqui, vamos bater esse texto aqui, porque para você é ensaio, mas para mim é correção. Então isso é muito mais complicado, porque, aqui, como você falou, aquilo vai realmente ser falado. Né? Na literatura não, aquilo vai para a cabeça, vai soar lá na cabeça. Tem gente que lê em voz alta, né? Então tudo bem. Mas, em geral, vai só aqui, e aí o cérebro faz os seus ajustes. Mas na hora de traduzir uma peça de teatro, um roteiro, etc., fica mais complicado, porque aquilo não pode tropeçar. Eu, particularmente, se tivesse que fazer sem essa ajuda dos autores, eu teria que ler tudo algumas vezes em voz alta, gravar, ouvir, fazer todo esse processo de checagem para saber onde aqui o cara não vai conseguir falar. Essas duas palavras juntas aqui não vai rolar. Aqui eu criei um trava-língua. Então, são esses cuidados que a pessoa vai ter que ter. Indo de trás para frente, vamos até aqui. Aí a gente acaba na Ana, porque já está no finalzinho. Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar por que o mercado literário é tão fechado e como que a gente pode ultrapassar essa barreira, nós que estamos iniciando a graduação nesse meio. Ele é mais fechado porque ele é muito menor. Muito, muito. Vocês não têm ideia do quanto ele é menor. Se comparado a todo o mercado de tradução, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Ele é pequeno em faturamento, ele é pequeno em profissionais, ele é pequeno em disponibilidade. Ele acaba sendo pequeno também em profissionais que vão prestar serviço. Então, não existe... Falar que não existe é um pouco demais, mas em geral não é panela. Em geral são equipes que já estão formadas e que vão sentir falta de um profissional quando alguém ali estiver muito cheio. Que foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei durante 12 anos com tradução técnica. Eu mandei isso e eu já tinha feito parte do mercado editorial. Eu passei 11 anos mandando currículo sem nenhuma resposta do tipo, recebi. Até que houve uma questão de sorte. Um belo dia, um editor mostrou o meu currículo para uma moça. Moça, recebi esse currículo aqui desse rapaz, está falando que traduz alemão, e eu estou precisando traduzir um livro alemão. Você conhece? Essa moça era uma grande amiga minha. Falou, claro, manda o livro para ele.
E foi o primeiro. Então foi a oportunidade de entrar. Mas é meio como faculdade, sabe? Você tem essa oportunidade de entrar, mas para sair é mais... quer dizer, é ao contrário da faculdade, né? É difícil de entrar, mas é fácil de sair. Então, estou aí na luta, batalhando todo dia. Não pense assim que as pessoas mandam assim livro. Ah, PT manda, pode mandar que tá, beleza. Não, manda. Não, gente, eu faço muito teste ainda. Faço teste, não mudou nada. Não mudou nada. E para quem está começando, primeiro, não desiste, mas se aperfeiçoe. O tempo todo. O tempo todo. E leia. Leia desesperadamente. Mas assim, sabe desesperadamente? Então passa um pouco disso. Exagera nesse desesperadamente. Porque é só isso que vai te dar subsídio a ser um tradutor melhor. E tente começar não como tradutor. Isso eu recomendo sempre na área de literatura. Tenta começar como revisor, como preparador, assistente editorial, se você quiser um emprego. E vai ali sugando conhecimento. Porque antes de começar a traduzir, eu fiz bastante preparação. Aprendi muito como fazer e muito como não fazer também. Então é uma escola, né? Tem gente que dá a sorte tá todo mundo cheio, o cara manda o currículo, bate o currículo lá e fala, putz, estava precisando de um tradutor, vamos testar isso daqui. Só que as equipes são muito enxutas. Então, se alguém vai te testar, ele não vai pegar um teste padrão, vai te mandar, depois vai corrigir e falar, oi, foi bom ou foi ruim. Não, ele já vai te dar um pedaço do livro que ele quer que você traduza. Porque não tem tempo. E nem gente para parar para fazer aquilo. Então, por isso que a impressão que dá é uma panelinha que todo mundo se conhece porque é muito pouco, muito pouco trabalho mesmo. Assim, pra gente é bastante, pra gente a gente está sempre cheio, não sei o que lá, mas porque nós somos parte de uma equipe. Né? Então, furar esse bloqueio é difícil. Então, tem que mandar currículo, tem que conversar com o editor, tem que ir a evento, né? Você descobre que é o editor, assim, fácil. O cara que está correndo para lá e para cá, desesperado, esse é o editor. Aí, quando começa a assinatura, o editor relaxa e vai ficar ali meio do lado do autor. Esse cara que você tem que chegar, olha, eu queria deixar um cartãozinho com você. Então, tem um cartãozinho também. Né? Primeira coisa, tem um cartãozinho profissional, bonitinho, nada de flor, nada de cheirinho, nada disso. Cartão profissional. E vai a eventos. Pra gente, Bienal é um grande evento, lançamento de livro, conversa com autores. Tem que participar, gente. Tem que dar a cara para bater. Essa ideia do tradutor na Torre de Marfim, fumando cigarrinho, tomando cafezinho, de E-Sharp, acabou. Não tem isso. O cara tem que ir lá bater na porta e falar, oi, aqui, estou começando agora, estou disposto, quero fazer. É assim. Assim vai acontecendo. Tá? Tinha uma pergunta aqui, mais para frente. Não. Atrás da Val ali. Isso. Aqui. Bom dia, mas não é nem questão de uma pergunta, era só para fazer uma observação. Você estava falando do tradutor do Grande Veredas, se é o Caetano. Quem? O Caetano Galindo, não é? Que é o responsável pela tradução do livro do Grande Veredas? Não, esse é do Ulisses. Do Ulisses. O Galindo é Ulisses. É um Zilli. Agora, Bertozzelli. Bertozzelli é o nome dele. Bom dia a todos. Bom dia. A minha pergunta seria específica em relação a como traduzir pronomes de tratamentos em japonês. Pela seguinte questão, no meio que eu quero estudar, que seria a tradução específica de mangás, quadrinhos e também literária, vou pegar um exemplo. Tem um mangá chamado Boku no Hero Academia, onde um personagem se chama Bakugou Katsuki e o apelido dele é Kachan. Enquanto o mangá não era traduzido oficialmente e tal, não traduziram esse apelido. Mas quando a Crunchyroll pegou o anime para traduzir e a JBC pegou o mangá para traduzir, eles traduziram o apelido do garoto como Casinho. E isso gerou uma polêmica.
É, porque o chan é o carinhoso para o japonês. Assim, eu não falo japonês, não entendo nada de japonês, então essa pergunta para mim não vai caber. Agora, existe uma moça chamada Driksadra, acho que é Sadra ou Sada, que é uma grande tradutora de japonês. Você deve encontrar coisas dela na internet. Talvez ela já tenha falado sobre isso. Então eu aconselho que você procure o nome dela. Eu acho que é Driksada. Tá? E aí ela deve ter escrito alguma coisa sobre essa questão, que é muito peculiar da cultura japonesa. Ela deve ter escrito. Tá bom? Tudo bem, então. Mas Obrigada. agradeço a pergunta. Acabou, né? Acabou? Tá quase. Assim, muito rápido, Val. Posso polemizar rapidinho? Sim. Você Se falou polemizar, de... já não vai ser rápido. Você falou que a gente tem que fazer uma leitura do texto para poder fazer a tradução. E quando acontece excesso de leitura? Tipo o caso da pulgorenha do baldo que Assim, você falou. O que eu falo sempre é que nós fazemos uma leitura. A tradução é uma leitura. Né? O problema é quando as pessoas se afundam demais no texto. Né? Exatamente. Nós temos que ter essa profundidade no texto. Agora, a gente tem que ter cuidado para que essa profundidade não se transforme em neura e não cause erros dentro do texto, que isso pode acontecer também. Né? Agora, cada tradução é uma leitura. Ana, vou fechar com você. É uma observação sobre aquilo que você falou, que o Cervantes diz que a tradução é o avesso da tapeçaria. Se você está começando a fazer tapeçaria, bordado, ponto cruz, qualquer dessas coisas, vai com o seu trabalho num clube de tapeçaria, bordado, parará, a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar o avesso. Então, o avesso é importante. Esse nosso lado de trás é importante. Gente, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. A gente pode estender esse papo, então, nas redes sociais. Eu também participo de um blog com mais 3 tradutoras amigas excelentes. A Débora Isidoro, a Carolina Caires Coelho e a Flávia Souto Maior. A gente faz o Ponte de Letras. Então também tem o meu site, que está um pouquinho desatualizado na questão do blog. O resto está todo atualizadinho. E o Ponte de Letras também, que a gente está quase voltando. Twitter e também o portal daqui da Cultstácio, onde tem também repostagens dos nossos blogs, os blogs dos professores, novidades, agenda, etc. Tá bom? Obrigado, gente.